ali, todas as abas são praticamente as mesmas, tá? Mas tanto os manuais, tudo que a gente tem feito já há algum tempo, a gente faz sempre pela mesa virtual. Então não estranhe quem não estiver muito habituado, né, a usar a mesa virtual, o que a gente usa, né, em relação, tem o menu, né, que a gente usava antes, e agora a gente passa a usar já desde uns 2, 3 anos, pelo menos, a opção da mesa virtual, que é mais dinâmica, ela é mais, né, intuitiva, assim. Então a gente usa ela para nos nossos manuais, enfim, nos treinamentos, tá? Isso é importante falar sobre isso. Aí, aqui em cima, bem no cantinho no lado direito, lá em cima tem abrir chamado. Aí, quando clica nesse abrir chamado, ele vai abrir lá o usuário e senha, que é o mesmo o login e senha que a gente usa nos outros sistemas, né? Inclusive do SIG. E aí, ali dentro tem as opções, é bem tranquilo, é bem intuitivo. E sempre que puderem colocar os prints da tela do que aconteceu, né? Informar um pouco mais, a gente agradece que para a gente fica um pouco mais fácil, né? Aí, com relação também a inserir, isso falando nos chamados de maneira geral, né? Inserir pessoas, perguntar por que a pessoa não está aparecendo lá, já estou aparecendo, né? Já fui localizado em exercício, mas ainda não está aparecendo para mim na mesa virtual, não consigo acesso ainda pelo antigo setor. Aí vocês enviem tudo ali por chamado, que aí muitas das coisas que são com a TI, né? Que vai ser demanda da TI por dentro do próprio sistema, a gente já vai lá e coloca um outro filtro e ele já cai para o pessoal da TI também. Então, para a gente facilitou bastante, porque a gente acabava mandando por e-mail e a DTI prefere também usar bastante o chamado, né? O sistema de chamado, porque eles conseguem controlar melhor por ali. Então, voltando aqui, eu vou indo simulando aqui um processo só para a gente passar pelas funcionalidades e eu também lembrar de algumas questões que a gente sabe que o pessoal pede mais, né? Pode ser que não seja. Opa. Que a gente não. Pode ser que não seja das CGPs, né? Essa dúvida da gestão de pessoas, pode ser que seja de outros setores, mas a gente vai falando aqui durante a simulação. Deixa eu pegar, então, aqui um afastamento para capacitação. Vamos continuar aqui. A gente já havia falado também no encontro que é importante na hora de cadastrar os tipos de documentos, esse para a gente agora está sendo o mais importante de todos, em função de que a gente vai liberar o portal público do CIPAC protocolo para a sociedade ver, né, tudo aquilo que for extensivo. Então, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, mas vocês devem ter percebido que, a depender do tipo de documento que processa a mesma coisa, né? Mas tipo de documento, deixa eu só tentar agora colocar aqui um ofício. Dependendo do tipo de documento que a gente insere, né? Que a gente escolhe, ele vai ou não te dar opções da natureza do documento, né? Então, se eu escolho um ofício, hoje, no cadastro que a CGED faz numa outra aba lá, que não aparece para vocês, o tipo de ofício, ele tem a opção de tu cadastrar ele como excessivo, restrito, sigiloso. Esse a gente deixou porque o ofício, ele trata de inúmeras questões e informações. Ele não é um ofício padrão para o tipo de informação que tem que ter dentro dele. Então, ele é obrigado que tenha essas três opções, né? Agora, outros a gente já foi afunilando ele, né? Se ele tem a opção ou não de poder ser utilizado, deixa eu ver, de gestão. Alguma das outras questões de natureza de documento, tá? Então, aqui o requerimento de gestão de pessoas. Ué, será que ele deu uma bugada? Deixa eu só ver aqui. Será que o requerimento deixa?
Requerimento de gestão de pessoas. Vamos ver. Antes ele dizia só restrito, Acho né? que um bom exemplo é o documento comprobatório, né? Comprobatório, isso é, isso é. Eu tô achando que ele deu uma bugada, porque olha só, ele tá aparecendo os É, três, eu acho que antes não só, aparecia, né? só lembrando, gente, que a gente está no ambiente de teste, né? Então, via de regra, ele é exatamente igual, né? Todas as configurações, inclusive os processos, como vocês podem ver ali em cima, ó, backup do produção 23 de outubro. Então, tudo aquilo que a gente cadastrou, que a gente fez até o dia 23 de outubro no produção, ele está replicado, né, aqui nesse ambiente de teste, que é para, como a gente está fazendo aqui, um treinamento, para a gente fazer, testar algumas coisas, enfim. Então, tem esse detalhe. Porém, ele é um ambiente que a TI também mexe para fazer testes, né, para testar novas configurações antes de colocar em uso para todo mundo. Então, algumas coisas podem não funcionar, tá, como no produção. Tá? Então, não se assustem também. Algumas telas que a gente vê também, às vezes, podem não aparecer para vocês, tá? Mas isso é normal. Aí aqui o documento comprobatório pessoal. Então, isso foi um dos tipos de documento que a gente acordou com a DGP que ele se enquadraria para a gente colocar RG, CPF, diploma, tudo que vai comprovar algum documento pessoal do servidor, né? Então, aí, porque é infinita a quantidade de documentos externos pessoais, né? E aí a gente acaba tendo uma lista de documentos dentro do CIPAC maior, né? De documentos de fora do que da própria produção da instituição. E aí, então, dentro desse, a gente já no cadastro que a gente tem acesso, sempre que alguém usar esse tipo de documento comprobatório pessoal, ele só vai ter a opção de restrito. Isso é bom que na versão que já entrou em funcionamento no final do ano passado, né? Já veio com essa opção de restrito e a opção da gente poder cadastrar ela dessa maneira. Então, não tem mais a chance de, por engano, alguém cadastrar esse tipo de documento e colocar como ostensivo. Isso é ótimo, né? Porque aí tem tipos de documento que a gente já sabe que pelo teor dele, pelo padrão que ele tem que ter, né? Ele já tá, ele precisa, é obrigado a ter informações pessoais ali, e aí a gente já conseguiu cadastrar ele dessa maneira ali dentro. Aí não tem erro das pessoas por engano colocar ele como ostensivo, né? E aí, depois disso apareceu aí a hipótese legal, né? Que é outra questão que tem. Aí que a gente tirou várias, porque ela vinha padrão, inclusive de hipóteses legais que são direcionadas, inclusive, só para ministérios, né? Então a gente tirou todas elas e a gente deixou a que é a nossa, né? Que é a informação pessoal. Aí aqui, assunto detalhado não é obrigado a colocar, mas eu sei que tem pessoas que preferem colocar, né? Teste, vamos ver, adicionar o documento. Ok. Aí aqui aparece também para vocês a caixinha aqui de assinantes? Parece? E Tá. aparece, até acho que se quiser comentar, né, sobre Isso. essa nova configuração. Olha só, pessoal, a gente tinha, no final do ano passado, né, entrou em funcionamento com todas essas opções que a gente não tinha antes. E aí, até a gente pediu depois para tirar o externo e o discente, terceirizado também, e aí acabou voltando depois, quando veio mais uma nova versão agora, acho que em junho, acho que foi, né? Então, eu não sei se o pessoal costuma usar outras além da minha assinatura e servidor de unidade, outra unidade, né? O terceirizado, eu até vou testar agora, a princípio não estava aparecendo ninguém, quer dizer, apareciam uns testes lá que o pessoal tinha, né? Mas a princípio não está funcionando porque não existe essa lista, não sei até de onde que ela puxaria essa lista, se seria de algum sistema do SIG-RH, mas ela não está em funcionamento. Caso alguém clique sem querer ali, vai aparecer só esses três nomes, né? Enfim, aí a pessoa vai se dar conta que tinha clicado no lugar errado. Tem o externo, que a gente está até com os manuais já pronto, mas a gente depende da DTI também agora se debruçar para atualizar dentro do sistema para a gente começar a usar esses externos. Quem está mais
por dentro disso e está ansioso já para começar a usar é o pessoal de licitações e contratos, porque tem muitos documentos que são produzidos pela instituição e que precisa da assinatura de externos, né? Aí ainda continua tendo que usar a GovBR por fora e depois inserir dentro do sistema. E então isso vai ajudar. Eu não sei, Zélia, Alisson, se teria para CGPs alguém, vocês lembram de algum documento que vocês produzem na instituição, que vai com a assinatura de vocês e que também precisa de um externo, alguém que não é servidor? Eu sei que na DGP tem o caso dos que estão assumindo, né? Que aí eles ainda não têm SIAP, que eles não têm acesso ainda ao sistema, enfim, mas eles já têm que assinar documentos, e aí eu não sei se tem um documento que é junto com o reitor, não sei se o termo de posse, eu acho, né? Se eu não estou enganada. É isso? É, nós temos os contratos, exatamente, que é os professores substitutos que a gente encaminha para assinatura. E estagiários também, que a gente faz os contratos de estagiários. Isso, é verdade, é verdade. E muitos estagiários não são vinculados ao instituto, né? Mesmo que eles fossem vinculados ao instituto, nem todos os campi usam o SIGA ainda. Então a gente não consegue puxar todos. Então esse da parte dos discentes ainda também não está funcionando muito bem, né? Porque ele não vai puxar todos. Ó, a Tati está escrevendo aqui, ó, o que teria acordo com instituições internas, externas, estagiários. É bem que foi dito pela Eliandra ali também. Então tem, realmente tem. Então, essa parte de externos aqui, a gente esperava que fosse ainda esse ano tá funcionando, mas a gente acredita que vai ficar para o ano que vem, né? Então, a gente depende também da DTI arrumar algumas coisas, tirar o manual que é do UFRN, que está ali dentro, né? O próprio documento, o termo de consentimento ainda está dentro, que é o da UFRN, a gente já fez um nosso, mas ele vai auxiliar bastante nesses casos. Eu até achei que não tivesse tantos documentos da gestão de pessoas, mas tem. Então, esse vai facilitar bastante, a gente cria ele lá dentro do sistema e aí envia lá um link, a pessoa se cadastra, ele fica com esse cadastro ali dentro do sistema, alguém da CGP, DGP analisa esse cadastro da pessoa, dá o ok, sim, ele está apto, né, a ver, a assinar esses documentos e ele vai aparecer nessa lista para assinar, para ser designado como assinante. Aí ele vai ter um acessinho lá na mesa virtual para o lado de fora, bem simples, ele vê pela mesa virtual também, só que ele não tem praticamente nenhum botão. Para ele é bem limpo, assim, né, a mesa virtual. Ele é interativo ali, aí ele consegue ver bem intuitivo, ele assina o documento e fica ali aparecendo como bem assinatura ali como externo, bem como aparece para a gente ali quando a gente assina dentro de um documento, tá? Então aí aqui dentro dessa, aí a gente tem o terceirizado, então que não está funcionando, aí tem o externo, que é essa questão que a gente estava falando. Os discentes, por enquanto, é aquele caso que a gente falou, porque ele puxa de uma lista do SIGA, né? E aí, para isso, precisa estar todos os campi, todos os cursos, todos os matriculados têm que estar inseridos no SIGA, que a gente não tem hoje isso, então ele não vai puxar. Aí tem solicitar a indicação de assinantes, eu não sei se vocês já utilizaram isso. Deixa eu ver. Não é possível indicar unidade para documento pois não possui natureza ostensiva. Ah, tá. Ok. Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu puxar um outro, então. Aqui eu só vou botar a minha assinatura, então, só para ficar. E deixa eu colocar um ofício aqui também, só para aparecer. Um ofício. Ok. Ofício ostensivo. Já, não sei se já aconteceu com vocês, de não terem a certeza de quem que precisa indicar como assinante, e aí solicitar a indicação de assinante. É que o um está selecionado também. Ah, perdão, é verdade. Agora sim, agora vai. É por isso. Vamos ver aqui. Quando eu não tenho certeza quem da unidade deve
assinar esse documento, não tem certeza quem que tá de substituto, que às vezes acontece, né? O titular não tá, o substituto talvez esteja. A gente coloca a unidade, né? Vamos colocar aqui. Vou botar Secretaria do Conselho Superior, adiciona essa unidade. Não, deixa eu botar, eu acho que aí eu consigo entrar também pelo da CGE. Deixa eu colocar aqui, ver se eu consigo colocar o nosso mesmo, ver se ele deixa colocar. Quando a gente não tem certeza, a gente coloca ali, e aí qualquer pessoa que trabalha na unidade, né, que tem acesso à unidade, ela vai ver aquele documento ali, e ela pode indicar quem é a pessoa que vai assinar. Eu não sei se alguém já usou isso, se vocês imaginam alguma situação que isso ajudaria vocês também, né? Mas, ok, aí eu adiciono essa unidade porque realmente, ó, a unidade foi adicionada com sucesso no documento da Ordem 2, ok. E também a gente tem grupo de assinantes, que aí nesse caso a gente precisa cadastrar ele num outro lugar antes, aí depois eu mostro. Mas eu não sei se para vocês, talvez a gente pensa mais também na parte de contratos e licitações, né? Porque pode ser que tenha pessoas aqui da gestão de pessoas que participa, né? Gestor ou fiscal, e insere esses documentos de fiscalização dentro do processo, mas se tiver algum processo relacionado à gestão de pessoas, vocês podem colocar aqui também. Eu vou dar o exemplo de fiscalização, que aí tem uma pessoa em específico, né? Eu, se for gestora de um contrato, eu todo mês eu tenho que colocar lá certos documentos, né? Sempre aquele padrão de fiscalização, e sempre são sempre aquele grupo de pessoas específicas que eu tenho que colocar para assinar. Então, para facilitar isso, eu posso criar esse grupo de assinantes, né? Eu, o Guilherme, mais uma pessoa lá do setor de transportes, né? Então, tu consegue criar esse grupo de assinantes e aí, toda vez que eu tiver que inserir esses documentos, eu vou lá e clico nessa parte de assinantes, né? Adicionar grupo de assinantes, e aí ele vai ter lá os grupos que eu tenho. Aqui não tá porque eu não cadastrei nenhum ainda, mas aí poderia ter ali grupo de assinante, fiscal, contrato tal. Aí então eu clico ali, ele vai dar o nome deles e de uma vez só tu consegue selecionar todo mundo, sem precisar ir lá em minha, né, servidor da unidade, servidor de outra unidade. Então esse grupo de assinantes ele serve para isso. Deixa eu ver. Vamos continuar aqui. Só a Tati colocou no chat uma pergunta, eu não sei se eu entendi, mas acho que é com relação ao que ela viu do externo ali, né? Mas aí a questão dos documentos externos, eu acho que é isso, né? Aí é a confusão do assinante externo com o documento que já veio de órgão externo, eu acho que é isso aí, Tati, se não for isso, Tati, tu confirma que seja isso, né? A diferença do assinante externo para um documento que veio do órgão externo, do cadastro. Quando ele vem um documento do órgão externo, se é um documento externo, que é só ele é assinante, esse documento ele precisa vir assinado. A gente não pode utilizar o nosso sistema para ele assinar um documento que é dele, né? Então, esse de assinantes externos é somente para documentos onde alguém do instituto e alguém de fora tem que assinar. Então, são documentos que a responsabilidade pela produção e parte dos assinantes é do IFE, né? E aí o resto é o pessoal de fora. Então é só para esses. Quando é documento que já vem de órgão externo, ele já precisa estar assinado. Pode falar, Adri. E aí ele é só cópia de documento, né? De órgão externo. Cópia documento órgão externo. Quando ele já vem pronto, né? Que a Cláudia explicou, ele já vem pronto de outro órgão. Aí cópia documento órgão externo é o tipo de documento. Nesse caso, como a Cláudia explicou, né? Ele para o uso do externo, ainda a gente não está usando, mas vai ser para documentos do IFE, RS, produzidos por nós, né? Que precisam de assinatura de alguém de fora. Há também o caso de, por exemplo, um órgão externo que já tem o sistema, né? E que aí precisa da assinatura. Mas aí isso é feito também pelo sistema do órgão, da instituição, enfim. No caso dos contratos, por exemplo, né? Que às vezes tem alguma coisa que a instituição já tem um sistema próprio, e aí, geralmente, né, a gente tem que fazer esse cadastro no sistema deles, nessa mesma
modalidade assim, de assinatura externa, mas aí somos nós que fazemos esse cadastro no sistema deles para assinar os documentos, esse documento, no caso, né? Só para responder agora, a Tati colocou ali, explicou mais. Ela fala, digo de incluir os documentos que solicitamos. Exemplo, acordo que pedimos alguns documentos para a instituição, como CNPJ, etc. Eles podem incluir para conferirmos no processo? Não, Tati, eu acho que talvez essas questões, assim, nem há previsão de que se desenvolva pela UFRN, porque nem o próprio SEI, né, o sistema que é o mais avançado, assim, ele utiliza o que eles têm lá, e eu vejo que tem algumas instituições que usam o SIG, estão fazendo, tem um sisteminha à parte que ele acopla, né, eu acho que ele nem acopla com o sistema, não, ele não acopla não com o CIPAC protocolo, mas é um sistema de petição, eles chamam, né, que aí tu coloca lá dentro desse sistema, tu envia esses documentos, né, para a instituição, e como que ele chega na instituição a gente não sabe, a gente já perguntou para algumas, né, porque os manuais das instituições não explicam como chega para o servidor e o que o servidor tem que fazer. Mas com algumas instituições a gente entrou em contato e eles falaram que esse é um sistema só para ter um lugar onde entra toda essa documentação que se pede a mais para as empresas. Só que cai no e-mail do setor, daquele setor lá. Ele, de qualquer maneira, cai naquele e-mail, né? Então, cai no e-mail daquele setor, aquele setor pega aqueles documentos e insere dentro do CIPAC protocolo. Então, na verdade, eles quiseram tirar essa opção de as pessoas entrarem e enviarem direto para o e-mail, mas pelo sistema. Talvez porque o sistema que eles têm desenvolvido, esse de petição, de documentação, enfim, ele tem alguns campos específicos para as pessoas preencherem, que elas são obrigadas a preencher, que se elas fizessem isso direto no e-mail, talvez elas não preenchessem, tá? Então, é mais nesse sentido. Se a gente avançar, né, e tanto no IFRS quanto na UFRN, vai ser nessa questão de ter um sisteminha só para enviar, que provavelmente vai cair no e-mail de vocês também. Então, eles não conseguem inserir, que nem a gente, direto no sistema. Deixa eu ver aqui, tem alguém que botou... Depois eu vou falar sobre essa questão de enviar, mesmo que tenha assinatura pendente. Tá, eu acho que para a Tati ficou certo. Adri, tu queria falar, né? Pode falar. Acho que ela... Adriane, não sei se ela... Eu acho que eu não abri o microfone aqui, agora sim. Só queria ver se eu entendi, assim. Hoje, os nossos termos de estágio, a gente faz pelo Gov, né? A gente não tem eles ainda dentro do CIPAC. Mas digamos que a gente fizesse os termos de estágio num processo pelo CIPAC. Então, sempre assina o estagiário, supervisor, coordenador, né? Então, a gente criaria um grupo de assinantes para isso? Para eles assinarem? Nesse caso, como ele é um externo, eu vou te dizer que eu não tenho certeza disso, mas eu acho que talvez dê, né, para fazer, Guilherme. Eu não tenho certeza, mas ele já precisa estar cadastrado como externo, né? Quando estiver funcionando o externo. Aí ele é cadastrado como um externo, já está ok para aparecer como um assinante externo. Ele provavelmente vai poder aparecer nesse grupo se tu criar esse grupo. Eu não tenho certeza, que a gente nem tem como fazer esse teste agora porque não está funcionando externo. Mas eu não sei se tu conseguiu entender, Adri, porque hoje tu pode criar esse grupo, mas hoje a gente só te garante criar esse grupo com os servidores, né? O externo ainda não, porque os externos ainda não está funcionando. Tá, mas no momento que estiver funcionando os externos, a gente consegue fazer isso, então. Eu espero que sim. Até vou anotar isso aqui para fazer um teste depois, porque a gente nem tinha pensado nisso, né? Porque daí vai funcionar a mesma coisa com os contratos dos professores substitutos, né? Que eles também, enquanto eles não têm cadastro, eles são externos, né? Para eles... Isso. Aí sim, aí não precisa nem estar em grupo de assinantes, né? Mas eles estando como externos ali dentro, eles assinariam por ali. Tá, perfeito. Obrigada.
Tá, aí depois tem aqui, quando a gente terminar de fazer o processo, a gente responde a dúvida do Campus Viamão sobre enviar ou não com assinatura pendente, e a Alana pediu ali sobre o tipo de conferência. Então, deixa eu voltar ali, e vou voltar ali então, vou assinar. Eita, que maravilha. Deixa eu ver o que eu vou fazer agora para voltar ali, não vai dar, né? Acabou de acontecer o mesmo, que eu estou no teste também aqui no outro. E Ver se ele ele... marcou o mesmo erro, mesmo que seja no próprio teste, né? Na plataforma. Deixa eu ver se for... Ele não deixa eu voltar em nenhuma delas. Tá, vamos ver só pelo que a Alana escreveu aqui se a gente consegue falar, né? Poderia explicar um pouco mais sobre a questão do tipo de conferência? Tenho dúvidas, às vezes, em selecionar, exemplo, portaria, documento extraído do CIAP e ESIAP. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou ter que voltar. Guilherme, tu consegue abrir, eu só não queria sair disso daqui e perder ele. Deixa eu ver uma coisa. Ele não tá, nem tá aparecendo mais. Eu acho que eu vou... Eu acho que caiu mesmo, Cláudio. Não estou conseguindo. Caiu, Eu tava na mesma tela e ele caiu, e agora eu tentei aqui no outro, então vamos outro cancelar navegador, ele. realmente ele não. Tu tá dizendo que No o SIGMEST mesmo, eu acho que caiu é. fora. Sim. Que maravilha. E o Tá, SIGMEST então, tá lento. E vamos ver o homologa aqui. o problema é que o Homologa ele é uma versão mais antiga, né? Não é a Eu que a acho que o gente usa hoje Merge. na versão. O Merge tá, a princípio, O Merge está funcionando. funcionando? Tá, então deixa eu tentar Isso entrar pelo estava Merge. previsto, tá, pessoal, que isso podia acontecer. Mas não é culpa nossa, obviamente, nem da TI, acontece. Enfim, o sistema, como a gente falou antes, ele é um sistema para teste, então ele é mais instável ainda, né? Porque todos os testes antes de implementar no produção, eles são feitos ali. Então, realmente acontece, às vezes, com alguma frequência de ele cair, enfim e tal, né? Isso é mais raro, claro, no produção. Mas o Merge, acho que está funcionando, Cláudio, se tu quiser começar lá, voltar lá, né? Já volta na parte do cadastro ali para responder a Alana. E um colega tinha levantado a mão também, não sei se era tinha a ver com isso, o Henrique, né? Se quiser perguntar também, acho que enquanto a gente vai... Oi, colegas. A minha dúvida é sobre as assinaturas, porque normalmente a gente utiliza a assinatura do Gov.br para assinaturas de contratos e outros documentos, principalmente de pessoal que vem de fora, inclusive até documentos que a gente emite, né, por fora do sistema. Eu gostaria de saber qual seria a validade da assinatura de documentos pelo CIPAC, porque a gente tem que a validade da assinatura do Gov é reconhecida até por outros órgãos, né? E um documento assinado pelo CIPAC, se ele pode ser questionado daqui a pouco por algum outro órgão de não ser aceito. É nesse sentido a minha dúvida, se a gente deve optar pela assinatura do Gov.br ou se, quando possível, utilizar a do CIPAC. Tá, pessoal. A assinatura de um documento que a gente produz dentro do sistema mesmo, no escrever, e a gente assina o documento ali dentro, ele é válido, de acordo com o decreto de assinaturas digitais, ele é válido sim. Ele está no mesmo... Será que ele está no mesmo nível do Gov.br sem token? Eu acho que está, né? Acho que sim. Porque dentro do Gov.br, ele tem duas opções para assinar, né? Só o login e senha, que a gente precisa ter o nível prata no mínimo, né? Ter prata ou ouro. Ou ainda dentro desse sistema, ter o prata ou ouro e assinar com o token. Ele tem essa opção lá dentro. A princípio, quem está com umas versões mais atualizadas, eu acho que talvez até customizadas dentro do CIPAC protocolo, também tem a opção. Não é o nosso caso, e eu acho que a UFRN também não usa, pelo que a gente viu recentemente. Também já tem a opção de assinar só com login e senha por dentro do CIPAC protocolo, ou optar
optar pela opção do token dentro do sistema, no escrever. Então, usando esse no escrever e assinando ali dentro, ele tem a mesma validade. Então, se tu pegar esse documento e gerar esse PDF dele, enviar para alguém, a pessoa tem que aceitar esse documento. E embaixo ele tem um link. A gente espera que o link esteja funcionando, né? Mas caso o link não esteja funcionando, ou mesmo assim, se tu não quiser clicar nele e digitar ele no sistema, tu entra no portal. Deixa eu ver se eu consigo ver ele por aqui, né? Eu acho que eu consigo, né? Eu acho que eu posso pegar um, inclusive, né? Claudinelli, Fale, pode falar. sim, dá para testar isso, é entrar no portal do GovBR das assinaturas e submeter o documento extraído dali do CIPAC, e submeter ele para verificação da autenticação, para ver se está até funcionando, dá para fazer isso em algum momento. Isso, mas é que assim, ó, deixa eu falar, a plataforma do GovBR, que é para ver se essas assinaturas estão valendo, né? Ela serve para documentos que a gente assina com o token, só o token, não lá dentro do GovBR, e para os documentos assinados lá dentro do GovBR. Então, se a gente tentar colocar qualquer outro tipo de assinatura lá dentro, aquelas antigas Foxit que a gente usava. Esse não vai, esse não passa. Ele não aceita. Um documento que a gente escreveu no CIPAC protocolo e assinou para ele também não vai. Um documento criado e escrito e assinado dentro do SEI, ele também não vai. Então, lá dentro, ele só vai aqueles que são assinados com token ou aqueles que são assinados pelo login e senha do GovBR. Então, o que acontece hoje, né? Eu vou tentar dar os exemplos pelo que vocês recebem hoje na CGPs e vocês vão me confirmando se é isso. Então, de fora, né, dos servidores, vocês recebem documentos que eles assinam pelo GovBR, isso, né? E provavelmente só pelo login e senha. Ninguém usa o GovBR dos servidores e ainda usa o token, né, para assinar lá por dentro. Aí vocês recebem esses documentos por e-mail e vocês vão ter que anexar ele dentro do processo, né? Quando vocês vão usar o anexar, vocês têm que entender que o que vocês estão colocando lá dentro é uma cópia, tá? O documento original é um documento solto porque ele não foi feito em sistema. Então, vocês estão colocando para dentro do sistema uma cópia. O sistema já está entendendo que tu já está anexando e esse documento ele já tem uma assinatura. Então, para o sistema, para a lógica, né, para a lógica da legislação, ele é uma cópia. Aí a Alana tinha perguntado, né, se a gente qual é o tipo de conferência que a gente dá para esse tipo de documento. Então, o que a gente está fazendo nesse momento que o sistema nos obriga a assinar e dar essa conferência é dizer para o sistema que esse documento que eu estou colocando minha assinatura, que é a fé pública, aquele antigo carimbo de confere, né, com o original, é a gente explicar para o sistema o que é que a gente recebeu, né? A gente pôde ter acesso somente a uma cópia de um documento. Hoje, pensando digitalmente, a gente já recebe os GovBR, né, os assinados pelo GovBR, então a gente está tendo acesso ao original que eles nos mandaram. Então, ele vai ser sempre... Guilherme, como é que é o nome bem certinho lá? Eu não estou lembrando agora. Confere original? Como é que é agora? O documento original mesmo, eu acho. Isso, documento original, isso. Aí, Alana, nesses casos, quando tu tá colocando uma cópia lá dentro, tu tá conferindo com o original, né? Deixa eu ver qual que é o outro que tem ali. Cópia simples. Isso. A Alana tinha colocado extraído do SIAP e SIAP portaria. Tá. Aí a gente tem as questões das portarias, que aí as portarias do BGP também. Tu tá colocando uma cópia lá dentro, porque o original, na verdade, ele tá dentro do sistema, né, do BGP. E esse também tu coloca como original, porque tu tá tendo acesso ao original dentro do sistema. Então, tu tá dando a tua fé pública, né, de que tu olhou aquele documento, está inserindo anexando uma cópia da portaria BGP lá dentro, mas a tua conferência é baseada no original digital que tu viu lá dentro, né? Aí tem documento extraído do SIAP e ESIAP. Esses, na verdade, são relatórios, né? São relatórios, não tem assinatura, não tem nada, né? Talvez tenha um CPF embaixo, não sei, num rodapé, dizendo que foi tu que extraiu. Tá, tem os anexos de e-mail também. Tá, aí então,
Aí vai ter ali o extraído do SIAP, e esse SIAP entraria como cópia simples, porque ele não tem assinatura, né? Não é, eu não sei, não tem assinatura, nem teria como dizer, né, que é o original. Qual que é a outra opção? Cópia simples, autenticada, né, de cartório, autenticada. Mais um. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Acho que eu consigo cadastrar um aqui. Cadastrar um documento. Vamos ver se a gente consegue. Aqui. Vamos anexar ele aqui. E aí já vai aparecer aqui as opções. Tipo de conferência, né? O documento original, então, nesses casos que a gente tira as portarias da BGP, tu tá olhando o documento original. Os que tu recebe por e-mail e tem as assinaturas, tu vai lá, confere, tá tudo ok, né? Então, tu tá tendo acesso ao original, mas o que tu tá colocando dentro do sistema é uma cópia. Tem as cópias autenticadas de cartório. Eu, sinceramente, não sei se existe cópia autenticada de cartório digital hoje. Eu acho que até nem tem, né? Isso daí, na verdade, são nomenclaturas da legislação ainda do processo administrativo em papel. Então, a gente ainda pode, né, ter algum documento que a pessoa envia para a gente em papel e tenha essa cópia autenticada de cartório, né? Então, tem essa opção. Eu não sei se hoje alguém recebe ainda, né? Tem a cópia autenticada administrativamente. Tá, isso, a cópia simples. A cópia simples, eu acredito, não sei, Guilherme, se tu quer colocar alguma coisa com relação a esses documentos extraídos do SIAP, do ESIAP, porque eles não são documentos padrões, não tem assinatura, não tem nada, é uma cópia simples de um documento, né? É que às vezes são esses relatórios, né, que a gente gera para informação, né? Mas ele é só uma consulta, realmente. Ele não é nem sequer um documento dentro desse sistema, né? Dentro desse sistema externo, ele é uma tela, que às vezes a gente tira um print ali. Então, nesse caso, seria o mais adequado, né? Ou o menos errado, assim. Como ele não é um documento, né? Não tem essa característica lá nesse sistema que a gente gera ele. E não é também uma cópia autenticada, nem em cartório, nem administrativamente, mas ele é uma informação, um dado, né, que a gente tira de um outro sistema, de uma outra plataforma, para gerar um documento interno, que pode ser um relatório, pode ser um ofício, pode ser outro tipo de documento, mas ele não é, né, até a gente não tem nem o tipo de documento que se enquadraria nesse caso, né? O cartório, ele não vai ser só isso, pode falar. Guilherme, mas geralmente a função desse tipo de documento, pelo menos nos processos que a gente costuma tramitar aqui no departamento, ele tem, na verdade, uma função de comprovante, comprovar afastamentos anteriores, por exemplo, não é? Claro, ele é para a questão de assinatura exatamente como você falou aí, mas para a função de processo, na verdade, ele tem uma função de comprovante, tanto que às vezes a gente coloca lá no tipo do documento essa nomenclatura, né? Mas aí eu acho que não tem problema assinando pelo CIPAC, ele acaba tendo valor para efeito de processo, né? Isso, na verdade, assim, aí tu gera usando lá os atalhos, né, aqueles nomes bem estranhos lá, Isso. os CACOC, não sei o que lá. Isso, Aí ele gera um relatório baseado naquilo que vocês precisam comprovar, né? E aí ele vai dar, na verdade, vai ter, como ele te obriga a assinar lá dentro, quem está colocando esse documento vai dar a sua fé pública de que esse documento é válido para dentro do processo através de uma cópia simples de um documento, né? Mas que foi avaliado pela pessoa que está colocando lá dentro, né? certo. E aí, olha só, gente, agora que a Alana também colocou sobre a questão dos anexos de e-mail, quando tu recebe o e-mail e tu consegue conferir que ele veio de uma determinada pessoa através do e-mail dela mesmo, né? Se tu tá retirando dali e gerando o PDF, aí sim, tu tá tendo acesso ao documento original. Agora, se tu já recebe esse PDF de outro lugar, tu não teve como ver se aquilo era original ou não, então ele sempre vai ser uma cópia simples.
Então, a gente sempre tem que pensar assim, todos aqueles documentos que a gente não consegue conferir ele direto da base dele, de onde ele foi, seja do BGP, seja o e-mail, que ele já vem em PDF pronto. Deixa eu pensar em outra questão. Acho que esses são os principais. A gente sempre coloca ele como cópia simples, porque tu tá dando a tua fé pública através de uma cópia simples, porque tu não teve acesso ao original, tu não conseguiu ver, né, verificar se realmente aquele e-mail veio de alguém ou se ele já veio gerado o PDF pronto, então ele vai ser sempre cópia simples. Deixa eu ver também, anexos de e-mail, não tem assinatura, mas faça impressão em PDF. Então, Alana, se tu tem acesso ao e-mail, que na maioria das vezes né, vocês recebem o e-mail da pessoa, vocês que geram ele, né, aí sim, aí tu pode colocar que ele é baseado no original. É isso, Guilherme? Ou se ele entraria em outro, não, eu acho que ele está baseado no documento original, né? Acho que depende se ele vem um anexo, né? Como a Carla explicou, se ele vem um anexo por e-mail, ou se ele é só o e-mail, né? Se ele é só, digamos, que aí a gente vai falar depois também do ciência, né, de processo, que aí tem um outro caso que talvez até se enquadre para isso, né? Mas a questão do e-mail, às vezes, ele eu entendo, uma cópia simples, né? Se ele é só um e-mail que tem alguma informação ali, ele é mais cópia simples do que documento original, né? Porque Claro. É o agora, anexado, né? O documento anexado. se ele vem por e-mail, um anexo, que aí tem um documento, aí vai depender desse documento qual é a característica dele. Se ele é uma declaração que está assinada, por exemplo, pelo GovBR, aí é o documento original, porque vocês tiveram acesso ao documento original, né? Que por e-mail vem, envio, né, anexo, a declaração, e aí essa declaração que vem anexo ao e-mail, ela está assinada pelo GovBR, que possibilita vocês irem lá na plataforma do GovBR e confirmar que aquele documento foi assinado de fato pela pessoa, aí sim é o documento original, né? Mas é que a gente falou, outros casos que venha um relatório que se gera de um sistema, por mais que seja gerado dentro do sistema oficial, enfim, qualquer tela preta, qualquer coisa assim, ele não é um documento. Dentro do sistema, ele não é um documento. A gente está tirando um print de uma tela, por exemplo, para gerar um documento nosso. Mas a gente não gera dentro do sistema ou um documento. Ele não é um documento dentro do sistema. Ele é um print de uma tela, ele é um relatório que a gente gera dentro do sistema, mas não é um relatório que a gente baixa, que a gente assina. Ele não tem assinatura dentro do sistema. Ele é só uma cópia simples de alguma informação que está dentro do sistema, tá? Acredito que era mais ou menos isso, assim, mas dependendo do caso, assim, pessoal, até para a gente não se estender muito nesse tema, assim, já faz uns 10, 15 minutos, né? Depende muito caso a caso, tá? Então, se vocês tiverem uma dúvida, assim, mais específica, enviem primeiro para a DGP, enfim, né, para outros setores, para o setor que demandou isso, e depois passem para a gente, se for o caso, para a gente analisar o caso concreto, né? Porque às vezes, se ficar pegando muitos exemplos assim específicos, é difícil da gente também entender, sem ter o caso concreto para analisar, né? E até da gente conseguir orientar, e acaba se estendendo muito nesse tema específico, né, Cláudio? Eu confesso que eu já esqueci até se a gente conseguiu responder a pergunta do colega que ele tinha feito. Isso, acho que o caso dele é a questão das assinaturas, né? A assinatura que a gente tem hoje no sistema, ela é a assinatura aquela que sim, se vale, né? Se é válido isso. É a assinatura que a gente chama de avançada, né? Que aí tem a assinatura simples, avançada e a qualificada, né? De Isso, acordo qualificada. com o decreto, a legislação da assinatura. A assinatura que a gente tem hoje, que é a mesma do C, é a mesma de qualquer outro sistema, ela é avançada, é a mesma acho que do GovBR sem o token, né, que você estava explicando. É a assinatura avançada. A qualificada, que seria a mais top, digamos assim, ela é só com o token, o ICP, seja em qual plataforma for, né? Mas a assinatura que a gente tem, aquela simples do GovBR, né, entre aspas simples, e essa que a gente tem simples, a assinatura do CIPAC, do SEI, ela é já uma assinatura considerada avançada de acordo com a legislação. Então, quando em relação à validade dessa assinatura, fiquem tranquilos. A definição pela legislação lá é que ela seja aceita por ambas as partes. Então, tudo depende desse acordo, seja firmado antes entre as partes, né, principalmente quando for um órgão externo, uma instituição externa, no caso dos contratos, enfim, tudo isso, de que se defina isso preferencialmente até no próprio contrato, né, da forma como isso vai ser colocado, se vão ser aceitas as assinaturas do nosso sistema ou se vão ser feitas assinaturas
pelo sistema da instituição, do órgão externo, ou uma terceira opção, que seria, por exemplo, o GovBR, né? Que seria a mais adequada, talvez, nesses casos, porque atende a todos, né? A gente não precisaria nem desse cadastro externo nosso no sistema deles, nem o contrário, né? Então, depende muito, que a gente falou do caso específico. Então, casos mais específicos, né? Que nem esse também, das assinaturas e tal, às vezes é bom a gente mandar pelo suporte, lá, ou até por e-mail, dependendo, para a gente conseguir ajudar melhor. Mas com relação à validade da assinatura, né, que a gente tem hoje essa assinatura ali com login e senha no CIPAC, ela não se preocupe que ela para todos os efeitos, tá, via de regra, ela é válida e tem que ser aceita, enfim, em qualquer outro órgão público, né, e também instituição privada, a não ser que seja questionada, enfim, mas a gente vai analisar o caso concreto, até com jurídico, enfim, até passa extrapola a nossa competência, tá? Só para deixar bem claro algumas situações que a gente já passou também, né? Quando a gente recebe o documento assinado pelo GovBR ou com o token, a gente consegue ver se está tudo certo, a assinatura, jogando ele lá na plataforma, né? E aí, a partir dali, se ele está tudo ok, a gente vai inserir, então, a cópia dele dentro do sistema, do CIPAC protocolo, e a gente vai dar a nossa fé pública de que a gente olhou o original e que aquele é o que vai estar valendo para dentro do processo. A partir do momento que aquele documento que a gente viu lá e pôde olhar ele, jogar ele dentro, o arquivo dentro da plataforma do governo, e a gente colocar ele ali dentro do nosso sistema, a partir do momento que a gente assinou e cadastrou ele lá dentro, ele é uma cópia. Então, a partir desse momento, se tu tentar gerar o PDF dele de dentro do nosso sistema para tentar jogar ele lá dentro, ele já não vai mais aceitar. A plataforma não vai mais aceitar ele como um documento válido, porque ele já inseriu uma outra página dentro né, inseriu mais uma página nesse arquivo, que é a folha de assinatura da nossa fé pública, e o sistema do governo já vai entender que após a assinatura desse documento, se inseriu uma outra página, então ele já não é mais verídico, cai a assinatura, não é mais válido, ele já indica de que foi inserido mais informações após a última assinatura. Então, a gente tem que entender que a partir do momento que a gente recebe e checou tudo, e está tudo certinho, a gente colocou para dentro do sistema, ali dentro do sistema a gente só tem uma cópia. Ninguém mais tem o porquê de ficar analisando depois que alguém deu fé pública de se aquele documento é válido ou não, se aquele GovBR é válido ou não, né? Se houver alguma auditoria, alguma questão de indicar de que aquele documento realmente não era original, que a cópia a assinatura foi falsificada, enfim, a gente não consegue avaliar ele por dentro da cópia inserida dentro do sistema. A gente precisaria ter acesso ao e-mail da pessoa que enviou aquele arquivo, né, que a gente olhou por ele, né, ele como original, enfim, para saber. A partir do momento que a gente deu a nossa fé pública, as pessoas têm que conferir ele através daquela folha. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma daqui, para ficar mais claro para vocês. Deixa eu ver pelo portal aqui, no consultar, que a gente teve casos em que as pessoas queriam analisar de novo, dizer, agora não está funcionando, mas sim, porque a gente colocou uma cópia, né? Estava retirando de dentro do sistema a cópia já com uma folha de assinante de fé pública. Eu não sei se vocês conseguiram entender isso que eu quis explicar, porque tem essa questão ainda. Deixa eu ver se eu consigo soltar documentos. Deixa eu pegar qualquer um aqui. Será que tem um filtro anexados? Acho que não. Talento. Eu não vou conseguir, Guilherme, ver os documentos, esses arquivos nesse porque a TI tirou, né? A TI tirou do banco de dados os arquivos, a gente não consegue ver.
Queria mostrar, na verdade, embaixo ali essa autenticação. Depois a gente pode mostrar, não sei se tu quer entrar talvez no produção, Guilherme, enquanto eu vou mostrando o resto, só para depois tu compartilhar a tela e pegar um documento que tem aquela autenticação embaixo, né? Que aí quando tiver que enviar para alguma empresa, ela tiver alguma dúvida se realmente tem ou não, aí a pessoa clica ali naquele link, ou digita ele e ela consegue ver a autenticidade do documento dentro do sistema. Então, assim, se precisa ser enviado para alguém o processo na íntegra ou parte, né, algum documento que já está cadastrado dentro do sistema, inclusive anexados do GovBR, se vocês enviarem para alguém de fora o que foi gerado de dentro ali da mesa virtual, né, do processo, a pessoa vai ter que verificar ele a partir daquele código de autenticação, ela vai verificar a partir daquela inserção que a gente colocou, né? Ela não pode mais querer tentar validar ele através da assinatura do GovBR. Para poder validar, vocês teriam que enviar para eles o mesmo arquivo que vocês inseriram dentro do processo. Não sei se isso ficou claro para vocês. Tá. Então, vamos voltar ali. Pode falar. Ai, meu Deus, desculpa, gente. Nem aparece para mim A todos aqui. Marinês estava, eu não sei se ela foi respondida. Oi, pessoal. Estão me ouvindo? Pode falar. Sim, a gente está. Claudia, assim, ó, normalmente eu abro processos de gestão de pessoa, né? Todos são abertos por mim. E a orientação que nós tivemos é que tem que vir em arquivo único a maioria dos processos, ali dentro tem processo com assinatura do SOGOV, assim como tem cópias simples. Então, o que eu marco sempre lá é cópia simples, tá? E assino aquele arquivo único, vai a minha assinatura, mas sempre vai como cópia simples, sabe? A orientação que nós tivemos desde que iniciou esse CIPAC, tá? Então, realmente, conforme vocês disseram, se assinado pelo SOGOV com token, a gente pode marcar, então, como se ele vier isolado, sozinho, que não vier com nenhum outro junto, que não tiverem colocado em arquivo único. Se é um documento isolado, eu posso marcar como, então, como original, é isso? Isso, porque tu consegue analisar ele através da mas plataforma. Se tiver qualquer outro documento que tiver sido juntado junto, eu coloco tudo como cópia simples e assino normal, ok? Isso aí, porque a tua fé pública vai ser a partir disso, a gente não tem mais como avaliar, né, a assinatura, e a gente vai... Então, na verdade, nós, gestão de pessoas, porque a maioria vem em arquivo único, de acordo com o anual dos fluxos, a gente coloca como cópia simples. Isso, então a maioria dos documentos das CGPs, então, vai ser sempre usando cópia simples, né? Obrigada, era isso, tá? Rolante. CGP de rolante. Não estamos te ouvindo, colega. A gente pode ativar de novo o microfone e talvez tentar. Acho que... Se não funcionar, quiser ativar de novo... certo. Bom, se quiser também, se não for algo muito complexo, quiser colocar no chat, ali a gente tenta responder. Mas alguém, pessoal, que também talvez estivesse com a mão levantada e desistiu, ou que desse momento quiser aproveitar, que nem te falou, e também até valendo para outras coisas, tá, que a gente for falando. Casos, às vezes, muito específicos, é melhor a gente talvez não tenha tempo de responder por aqui, tá? Então, se, às vezes, a gente até pode responder, vocês perguntem, claro, tá? Fiquem à vontade. Mas, se vocês não ficarem satisfeitos com a resposta, ou se mesmo a gente não tiver informação completa para responder, porque talvez foge da nossa competência e tal, vocês mandem depois também para a DGP, mandem para a gente vai tentar responder depois, tá? Alguma coisa que a gente não conseguir responder aqui, porque o tempo também não colabora, tá? Então, alguma coisa que a gente não conseguir responder a contento, vocês fiquem à vontade para mandar depois por suporte lá, né, no abrir chamado esse do sistema, ou mesmo por e-mail, tá?
Mas a gente vai tentar responder aqui tudo, porque é essa a ideia realmente do treinamento, né? Então, fiquem bem tranquilos. Eu estava falando com o microfone fechado. A Laura tinha perguntado aqui, né? Então, se sobre a questão do arquivo único, se continua recebendo dessa forma e se ele é cópia, qualquer que tu anexar, ele vai ser considerado a cópia ali dentro. E ele vai ser simples, porque tu não consegue ter, né, a possibilidade de validar o original. E porque já recebemos, pelo menos aqui, os documentos já juntados em arquivo único, que foi o caso que a Marinês falou, né? Que ela já recebe, já tem a orientação de passar para o pessoal que já venha num arquivo único e inviabiliza a conferência no Gov. Né? A tendência, na verdade, é que os servidores usem o escrever e assinem ele por dentro do sistema. Ou anexar a minuta, porque eu sei que às vezes tem documentos que exigem mais informações que às vezes desconfigura no editor de texto, né? E aí a gente fala em alguns casos de instruções normativas, né? Que tem tabelas, às vezes, enfim, alguns gráficos, que aí o pessoal acaba usando anexar, mas usa o assinar por ali. A tendência é de que os servidores também comecem a fazer os seus requerimentos por dentro do escrever documento. Então, essa questão da conferência do GovBR não teria mais essa complicação, né? Mas hoje viabiliza sim a conferência do GovBR, porque vocês pedem para eles indicar no arquivo único tudo, né? E ele vai ser sempre cópia simples. Então, isso depende também de um fluxo da DGP, de mudar ele. E, a princípio, se até o momento não houve nenhum questionamento com relação a isso, vai depender mais da DGP, de mudar o fluxo, né? Mas continuem fazendo ele assim. Se para você está funcionando o arquivo único, se vocês recebem direitinho esse arquivo único também, né? Porque talvez tenha camp que diga que não funciona direito, porque às vezes as pessoas não sabem, né? Leva mais tempo explicando para a pessoa como juntar tudo do que se ela mesma juntasse os documentos. Então, depende muito mais de vocês, da situação de vocês, se tá funcionando certinho, né? E aí da DGP, mas a princípio é cópia simples porque ele tá tudo junto e tu não consegue realmente fazer a conferência. Bem como tu falou ali, a Marinês também já tinha colocado, que ela bota como cópia simples. Pode falar? Sim, essa questão do arquivo único, por exemplo, ela é muito útil no caso quando a gente recebe relatórios de afastamentos. Então, muitos campi enviam esse relatório como arquivo único. E lá tem, desse arquivo único, além dos relatórios, tem um anexo desses relatórios certificados que os servidores têm que comprovar. E o arquivo único, ele facilita porque tu não tem que anexar um por um uma série de documentos, né? Então, acaba sendo bastante útil para CGPs, no caso, de maneira geral, para a tramitação do processo. Mas, realmente, daí se usa como cópia simples, para nós não há problema. Quando há alguma dúvida, realmente, de alguma coisa errada, alguma autenticidade, a gente depois entra em contato, e daí é fácil verificar pela origem, né, do documento, pelo e-mail do servidor que enviou aquele documento, caso haja algum problema. Mas, de nossa parte, assim, não vejo problema em eles enviarem em arquivo único. Né? O ideal é que, geralmente, se envia separadamente, conforme o tipo de documento, né, documentos mais importantes, mas, por exemplo, no caso dos relatórios, a gente está aceitando arquivos únicos. Talvez aquele documento que preenche, né, o requerimento, que é o preenchimento da pessoa mesmo com a assinatura dela, esse talvez pensar, eu não sei se todo mundo usa, se o pessoal também coloca nesse arquivo, esse ser o único documento separado. Aí quando o restante da documentação, que são cópias mesmo, né, são comprovantes, esse sim, eu acredito que não tem a melhor opção que não seja num arquivo único, porque na verdade é para comprovar mesmo toda essa atividade da pessoa, né, que está afastada. O Henrique levantou a mão também. Não, só para fazer uma contribuição e para dizer que a minha dúvida foi bem esclarecida.
e pelo que eu entendi, assim, a gente vai optar pela assinatura do CIPAC quando for um documento criado dentro do sistema, né? E quando for um documento que já chega, né, criado pelo servidor ou emitido por um outro órgão, ele vai vir com uma assinatura já do Gov. E nesses casos, assim, quando o documento tem a assinatura do Gov, no momento que a gente junta os documentos, né, ele já perde a autenticidade, né, no arquivo lá, no arquivo único. Então, daqui a pouco, assim, só uma forma de contribuir, a gente poderia tirar como encaminhamento de quando o servidor cria esse documento, uma declaração, uma coisa assim, um termo de compromisso que o servidor assinou no GovBR, e quando ele vai juntar num arquivo único, ele guardar esses documentos separados para até ao menos o fim do trâmite do processo, para que caso haja algum questionamento, né, ele possa nos enviar por e-mail o arquivo que ele gerou lá para conferência depois, no caso necessário. Teria que ver isso daí também, né? Hoje a gente, eu não sei também como que andam as auditorias com relação ao processo eletrônico, porque é tudo novo na instituição, né? Até conversando com a própria auditoria interna, eles também estão recebendo capacitações, treinamentos do TCU, CGU, AGU, com relação a processo eletrônico, né? Então, antigamente que eles avaliavam e auditavam nessas miúças de não ter carimbo, não ter confere com o original, tá a minuta do documento, tinha que estar pelo menos a cópia com o documento assinado, enfim. Tudo isso agora eles estão tendo que aprender a olhar por dentro do sistema, isso daí. Então, hoje eu sei que a auditoria não tá auditando nesse nível ainda, mas a gente sabe que eles estão recebendo capacitação, então talvez logo ali na frente, né, seja apontado nesse sentido, e eu acho que, Henrique, vale pensar nisso aí também, se ou pede para o servidor, né, guardar isso por um tempo, ou esse documento ele venha separado, e todo o resto, que são comprovantes mesmo, que são cópias que tu envia, né, que é um documento teu, mas que tu vai enviar uma cópia para a instituição, esse pode vir sim num arquivão, e só esse documento que ele preenche, tem que assinar pelo GovBR, ele vir separado, até para mostrar que quem recebeu na CGP e na DGP viu o documento original, avaliou ele para poder dar a fé pública dele, né? Mas eu acho que seria só nesse documento aí que ele precisa realmente preencher e assinar. E o restante poderia vir tudo no arquivão. Então, teria, em vez de inserir um documento com arquivão, seriam dois, né? Esse de preenchido e assinado e todo o resto num outro arquivo. Deixa eu ver, então. Aqui, acho que o pessoal respondeu tudo. Claudinelli, posso falar uma coisinha? É a Marinês. Eu não ergui a mão. Pode falar, eu vou abrindo aqui já e vou passando. Assim, só para... Porque lá nos fluxos da gestão de pessoas, diz arquivo único, não diz esse detalhe. Daí teria que alterar os fluxos lá para o pessoal fazer a documentação que ele assina pelo SUGOV, mandar um arquivo único, certo? Dessa parte, e aí sim o restante é separado, entendeu? Separar o que é assinado pelo seu GOV, porque lá diz arquivo único de tudo, daí teria que mudar os fluxos lá, entenderam o que eu quis dizer? Lá nos fluxos de gestão de pessoa, dos processos digitais. O que a gente percebeu olhando nas consultas que a gente fez ontem é que aí também alguém aqui pode levantar a mão e dizer que é no seu campus, a gente não vai recordar agora, mas a depender do servidor, e isso a gente fala por nós aqui, né, eu e o Guilherme, como que a gente trata esses documentos, a gente não assina ele pelo GovBR, a gente cadastra ele e já assina dentro do sistema, e a gente percebe que tem servidores que já estão mais avançados, já utilizam porque são fiscal de bolsista, são fiscal de algum outro contrato, que como eles já sabem, já utilizam o sistema, né, e usam o escrever, eles acabam mandando, a gente viu em alguns processos de gestão de pessoas que eles acabam mandando no escrever, eles não pegam o modelo, né, modelo e o fluxo ali e enviam
o arquivo por e-mail, eles mesmos já cadastram dentro do sistema os documentos dentro do processo e enviam para a DGP, tramitam ele. Então, eu não sei se tem alguém aqui que poderia falar que já está com essa experiência e que já foi seguindo adiante, porque a gente viu em alguns processos de alguns campi, mas também não é todos. São servidores que a gente percebeu que já trabalham com o escrever, né, nos seus processos e não estão usando o anexar assinado pelo Gov. Disso tudo que a gente falou, só para complementar isso que a Cláudia está falando, é justamente isso, tá? A preferência, isso a gente já vem há algum tempo tentando apontar, assim, ó, sempre usar o escrever, né? Dar preferência para o escrever o documento, esse de dentro do sistema, tá? Que o editor de texto ali, ele não é tão completo quanto o Word, por exemplo, mas ele já permite fazer bastante coisa. Então, documentos mais simples, tá? Ofício, alguma declaração, alguma coisa assim, é possível fazer por dentro do escrever documento e usar a assinatura que já está ali, tá? É mais fácil, é mais tranquilo essa questão da conferência do que a gente usar o GovBR, do que a gente usar esses outros, né, assinar à mão. Então, a gente que ainda, né, aquela assinatura caneta e tal, né? Então, assim, dá preferência para o escrever documento, tá? Só casos mais específicos, relatórios, alguma coisa que tenha tabelas, né, alguma coisa que realmente seja muito diferente, a formatação e tal, aí sim, né, usar o anexar, né, e aí dependendo daqueles todos os casos que a gente falou, né, questão da conferência, a questão da assinatura pelo GovBR, por exemplo, tá, mas tem bastante coisa que já dá para usar, né, aqueles documentos que tem o modelo, que tem, né, ali certinho, ó, o título, fulano de tal, aquilo é bem tranquilo de fazer por dentro do sistema, né, então usar ele pelo escrever o documento ali, acredito que vai atender muitos casos que talvez a gente nem tenha se dado conta ainda, tá? Então, é realmente só o cuidado ali de lembrar nas próximas vezes, será que isso aqui não dá para fazer por dentro de escrever o documento, né? Um documento simples, que não tem muitas informações, não tem muita tabela, não tem muito, né? A formatação mais simples, usar o escrever. Mão levantada. Só para complementar, e aí eu falo, já que a Marinês também estava falando, tá, com relação ao que os servidores têm que enviar hoje no fluxo, ele tá que as pessoas façam, né, por fora, façam no Word, enfim, preenchem, transformem em PDF e assinem pelo GovBR e enviem para vocês. Mas como que tá a questão de vocês com os documentos que vocês inserem enquanto CGPs? Deixa eu pensar em aquele documento em que chega para vocês analisam lá e vocês têm que confirmar que vocês olharam e que eles fazem parte do... Deixa eu ver se eu não vou falar errado, PDP. Eu estou dizendo aqui, mas eu não tenho certeza se é essa sigla. Eu acho que é uma espécie de uma declaração, né? Vocês costumam fazer ela por dentro no escrever, assinar ela, ou vocês também estão fazendo da mesma maneira que o servidor, fazendo por fora, ensinando o GovBR e colocando lá dentro? Posso falar? Pode? Eu faço por fora, assino no GovBR e coloco lá dentro. Conforme está a orientação lá, tem até o link para a gente entrar e ir direto na declaração para preencher, entendeu? Tá. Eu não porque faço aí, mais escrever documento. porque aí, na verdade, como a gente está falando desses CGPs, que aí a gente já tem o domínio e está com o processo com a gente, né? Diferente de exigir de servidores, que a gente às vezes sabe que tem gente que não mexe na mesa virtual, é mais complicado. Mas quando a gente está tratando de documentos nossos, declarações, ofícios, despachos, quando a gente está tratando de processo eletrônico, o processo eletrônico seria isso, é escrever. A gente tem que tentar inserir a maioria dos processos, os documentos dos processos com escrever. Deixa eu ver quem é que está pedindo aqui. O Rolante quer falar, né? Está com a mão levantada. Oi, Cláudio. Vocês me escutam? Sim, a gente escuta. Agora funcionou. Bom dia, gente. Bom dia. Na verdade, assim, eu faço tudo no CIPAC, tá? Tudo que é possível, só em relação a essa tua última pergunta. Declarações de CGP, processo de licença e capacitação, tudo que é declaração da CGP, que eu mesmo faço, eu faço tudo dentro do CIPAC. Inclusive, declarações funcionais, às vezes, que os servidores pedem, eu tenho feito tudo pelo CIPAC. Até o momento eu não tive problema. Mas a minha dúvida, na verdade, é sobre essa questão da conferência, tá? E aí eu vou fazer uma pergunta assim,
mais em questão de legislação. O que nos... Como é que fica? Eu não sei que palavra eu posso usar, mas assim, se eu coloco, por exemplo, cópia simples, que é o que a gente normalmente usa, tá? Eu normalmente coloco tudo cópia simples, e é um documento do SolGov. Qual é o problema que isso pode acarretar futuramente? Tá? Desculpa, do SolGov não, um documento com assinatura do GovBR, por exemplo. Tá, pensando aqui no que vocês estão falando, enfim, de que vem num arquivo único, e aí já falando dessa questão da auditoria, que eles também estão recebendo treinamentos agora, eu vou dar a minha opinião, e o Guilherme também pode complementar, que pode ser, né, que mais para frente vai começar pela auditoria interna, que eles peçam para separar, né, isso daí, porque tu não consegue ver a autenticidade desse documento, então tu vai pedir para separar pelo menos os documentos preenchidos e assinados em um sistema de fora, que eles peçam para separar isso daí, a partir do momento que eles começarem a auditar, né? Eu acredito que não vai ter nenhuma complicação maior com relação a isso, né, porque não foi não foi uma decisão e nem uma execução por parte dos servidores de má fé de fazer isso, né? Mas que eles vão talvez pedir para ajustar esse fluxo, né? Que da maneira correta seria, então, a gente receber esse documento separado, para a gente poder ver essa assinatura, se ela é válida ou não, enfim, para a gente poder dar a fé pública e colocar dentro do sistema. Eu acredito que não vai ser muito além disso daí, né? E aí, claro, né, tem aquelas questões de termo de ajustamento de conduta da instituição, isso só assim em casos, se for apontado isso e continuar o fluxo de outra maneira. E aí eles vão, né, a auditoria interna e externa fazem esse termo de ajustamento de conduta para a instituição alterar meio que na marra, na força, né, esse fluxo. Mas eu acredito que se a gente continuar dessa maneira, o máximo que vai acontecer é isso. Eles pedirem para separar só para a gente poder ter realmente, seguir a lógica, né, de receber o documento e saber se a assinatura está valendo ou não. Não sei se o Guilherme quer colocar alguma coisa a mais. Não, com relação a isso, acho que já tá bem. Eu pergunto porque, assim, a gente já teve uma troca de cultura muito grande, né, do pós-pandemia para cá. E a gente sabe que isso vai continuar acontecendo. Mas é algo que a gente não levou para os servidores ainda, né? Essa questão do uso da mesa virtual, do uso do digitar ali no CIPAC. Então, acho que é mais um processo que a gente vai ter que fazer e isso acaba levando tempo, né? Por mais que alguns colegas já estejam colocando em prática, assim. Mas eu pergunto justamente por isso, né? Porque acho que, bem ou mal, isso vai acontecer esse movimento daqui para frente, né? Isso inclusive de tentar usar ela já pelo escrever, já não usar por fora, né, no GovBR. A gente percebe, assim, que principalmente os professores, né, que estão mais afastados dessa parte burocrática e de usar a mesa virtual, usam bastante o cigarro, também deve ter bastante burocracia, né, mas ele é uma questão diferente. Mas a gente vê que o pessoal está avançando e a gente vê muito a questão de bolsistas e a parte realmente de pagamento de bolsistas, que tem muitos professores envolvidos, que realmente lá no início foi um pouco complicado, né, para o pessoal fazer as planilhas, explicar que esse tipo de documento ele já tem que ser restrito, porque tem muitas informações de alunos e informações de banco, né, são informações de alunos até, inclusive, de menores de idade, enfim, mas que, assim, a gente achava que não ia ir muito para frente, mas vai indo, assim, a gente tem que começar, a gente acha que não vai dar certo, mas a gente, infelizmente, teve que aprender na marra, né, em função da pandemia, e usar o sistema, mesmo ele não tendo, na época, todas as funcionalidades para ser um processo eletrônico na íntegra, mas garanto para vocês que a gente consegue, sim, se não atender todos, né, a maioria dos servidores que a gente acha que talvez tenha alguma dificuldade, a gente consegue, de alguma maneira, atender eles, né, nem que seja presencialmente ou enfim, dando um auxílio, porque a gente dava esse auxílio também quando era no papel, né, essas pessoas talvez não mudem, né, a metodologia de
de preencher documentos, que a gente tem que ajudar eles, mas enfim, eu acho que a gente consegue sim avançar nisso e vamos indo aos poucos, porque no fim das contas a DGP já conseguiu avançar bastante nisso com relação aos processos digitais, as pessoas que enviam, né, os servidores, eles já sabem que há um processo eletrônico, e aos poucos a gente vai modificando essas questões dos fluxos mesmo. Então, eu acho que a pior parte já passou, né? E aí depois a gente vai indo caso a caso, né, específico, se a gente usa modelo de documento para facilitar depois o preenchimento das pessoas, o modelo de unidade, mas aí a gente vai indo processo por processo, né, porque não dá para usar esse padrão para tudo, porque cada processo é uma especificidade, né. Pessoal, não sei se tem mais alguma dúvida, então eu acho que eu não sei se o pessoal quer só um intervalinho para tomar uma água, ir no banheiro, para fazer alguma coisa, só para. Não sei, o Guilherme, ou se tu quer ir dando continuidade, Não, que eu vou. eu não sei se o pessoal quer fazer, tipo, uns 10 minutos, se a gente depois avança um pouco além das 11, ou se a gente toca e aí tenta terminar, né? Se vocês quiserem colocar no chat ali, para a gente estar tranquilo, a gente está começando. Tem. Tá, então tá. Tá. A princípio aqui também a gente tá, parece que a gente tá atrasado, mas muitas das questões que a gente ia falar depois ali na aba documentos já foi tirado as dúvidas todas agora, então, né, eu acho que a gente pode avançar, certo? Então tá, vamos avançar então aqui. Depois do cadastrar o processo ali, então eu fiz até um final ali, acho que não tinha mais dúvidas com relação a isso. Aí tinha uma pessoa que tinha perguntado aqui para cima, né, com relação a enviar esse processo, né? Deixa eu ver se eu acho aqui a pergunta. Aqui, o processo tramita via mão, né? Tramita normalmente e pode ser recebido pela unidade enviada, mesmo se houver assinatura pendente. Bom, o que acontece, gente? Nas versões anteriores, o sistema deixava enviar o processo com assinaturas pendentes, tanto no início dele, né, quando tu cadastrava o processo e já enviava no finalização do processo, quanto depois, quando ia, voltava e tinha documentos que a gente inseria dentro do sistema. Aí, com a nova versão, isso foi inclusive por apontamentos de auditorias externas, que tu não pode tramitar processos, né, e receber eles e dar andamento nos seus atos oficiais, sendo que existem minutas de documentos lá dentro, né? Isso foi um apontamento que foi feito para o FRN, e aí eles tiveram que seguir a legislação e desenvolver o sistema para ele trancar o trâmite de processos e documentos quando ele ainda é uma minuta. E a gente recebeu também, né, a gente, enquanto instituição, recebeu esse apontamento nos processos de pagamento, porque por várias vezes esses processos tramitavam e aí tinha documentos ainda que não tinham sido assinados por todos, e aí estava naquela correria que ia fechar o prazo, enfim, e precisava fazer o pagamento, mas precisava ver alguns documentos, e aí acabava se fazendo pagamento, já estava registrado dentro do CIAF, e já tinha dado andamento a um processo, sendo que tinha documentos lá dentro que não tinham sido assinados. Muitas vezes precisava desse documento, se mandava a minuta dele, porque tu não conseguia ver ele dentro do sistema, né? Se mandava a minuta para dentro pelo e-mail, e aí a pessoa olhava e dava os devidos encaminhamentos, enfim. E esse foi um dos apontamentos que a gente teve com relação aos processos de pagamento. Se resolveu isso quando veio a nova atualização. Então, ele está trancando, então eu não sei se vocês perceberam que ele tranca o processo. Eu não sei se foi um desenvolvimento um pouco errado da UFRN ou se é aqui dentro da instituição que a gente ainda não conseguiu achar o local em que ele ainda permite que quando a gente cadastra um documento, insere um processo, né? Insere os documentos lá dentro, tem alguém ainda que falta assinar, lá no finalzinho, antes de finalizar o processo, tem a opção da gente enviar, né, para a própria unidade ou enviar para outra, né? E aí, quando a gente envia para outra, mesmo tendo documentos que não foram assinados, o sistema ele deixa a gente registrar esse envio, é isso, né, Guilherme? Quando tu cadastra o processo e
e já no finalizar tu já envia ele. Ali ele ainda está deixando enviar, ele deixa essa opção. Não que a pessoa lá naquele setor vá conseguir ver esse processo antes para poder receber ele. Então, enquanto não tiver tudo assinado, ele não aparece, ele fica numa espécie de um limbo para essa unidade, e que enquanto não tiver tudo assinado, né, ou não for mais minuta, ele não consegue visualizar ele para receber. Então, nesse sentido, ele até ajuda um pouco esse desenvolvimento, mas ele não deveria deixar enviar. Quando esse processo chega no setor e aí ele vai ser tramitado uma segunda ou uma terceira vez, aí sim, aí o sistema já está apontando e já está dando uma escrita em vermelho lá em cima dizendo que a unidade de arquivo não recebe, né, processos que contêm documentos que não foram assinados. É um dizer parecido com isso. Então, sim, ele não deixa, né, porque é a lógica mesmo, né, de um processo eletrônico, de um processo administrativo, e é porque a UFRN teve que desenvolver. Até um tempo atrás conseguia, e hoje em dia não. Então, acho que, eu não sei se para o campus Viamão ficou esclarecido. Sim, obrigada, Claudinelli. Certo. Eu acho que, então, essa parte ali, então, de cadastrar processo e enviar, a gente já conseguiu vencer. Deixa eu ver se alguém levantou. Enquanto isso, eu vou, Rolante pode falar, enquanto isso eu já vou indo para o próximo. Pode falar. Uau, me surgiu uma dúvida agora. Gente, eu estou tentando acompanhar, tá? Mas é que o negócio aqui tá complicado. Sobre o processo anterior, o servidor cria o documento lá no texto, ele consegue enviar via sistema mesmo? Para CGP? Só o documento? É. Sim, Daí consegue. vem só o documento daí, né? Isso, vem só o documento. Tá. Não, beleza. Obrigado. Opa, tô sem o microfone. Não sei se vai aparecer para todo mundo, tá, gente? Mas eu espero que sim. Talvez seja só para quem tem a FG, CD ou, né, alguma chefia, ou seja substituto esteja cadastrado no SIG-RH. Mas tem a opção aqui no Processos em alterar processos. Eu não sei se vocês já utilizaram, se está aparecendo isso para vocês, se vocês quiserem fazer um teste e dizer se não está aparecendo. Mas a gente tem muitas demandas com relação a isso de que foi cadastrado errado um processo, né, o tipo de processo ou alguma informação, tu quer mudar o assunto detalhado, e aí as pessoas às vezes mandam que não sabem, né, como que fazer isso. Então, temos essa opção, então, de alterar, eu não sei se vocês viram, deixa eu ver onde é que eu tô. Deixa eu voltar aqui, lá na mesa virtual, então, na parte de processos ainda, em alterar processos. Aí lá vocês conseguem clicar por ali, e ali ele vai te listar os processos que tu consegue alterar. Também, tu pode estar lá na mesa virtual, né, com ele aberto, tu tá vendo ele na mesa virtual, e ele também tem essa opção lá no próprio sistema, ali no cantinho, naquele funilzinho, que eu acredito que muitas vezes o pessoal vai estar por ali, né, vendo os processos na unidade. Opa, esse processo aqui tá errado, eu preciso alterar ele. Então, é quando eu tô vendo ele ali mesmo, que eu preciso alterar. E aí eu consigo ir por aqui. Aparece para vocês, né? Vamos ver se ele vai. Aqui tem. Aqui vai aparecer só alterar tipo, né, Guilherme, eu acho. O alterar processos que realmente, que antes estava até só para ler. Só no menu, né, inclusive. Mas agora ele já está ali na mesa virtual, alterar processo. Tá. Também. Aí quando tu tá com ele aqui na mesa, tu consegue ver e alterar o tipo de processo, caso tenha errado, né? Acontece. Enfim, e aí aqui tu consegue colocar um novo tipo, né? Um novo tipo para ele. Vou colocar, então, aqui eu tinha botado aqui a licença para capacitação e agora eu vou botar contratação de pessoas. Aí, inclusive, se tu quiser colocar uma observação, né, para dizer foi cadastrado equivocadamente, enfim, tu confirma essa alteração e ele vai alterar o tipo.
E na alteração do processo mesmo, isso a gente ali só consegue alterar o tipo, mas pela alteração alterar o processo, ele vai te dar a opção de mais campos. Então, aqui, ó, esse que eu clico aqui no cantinho, e aí ele vai te deixar alterar o tipo, o assunto detalhado, que às vezes acontece mesmo de estar errado, ou se tu quer, lá na metade do processo, ou antes de arquivar, tu quer colocar mais informações sobre ele, né? Tu consegue colocar nesse assunto detalhado. Consegue, inclusive, alterar os interessados. Eu não sei, aparece para vocês aqui, se colocou um interessado errado, tu consegue, inclusive, excluir ele e colocar outro. E aí tu finaliza ele e tu consegue fazer a alteração. Aí, Guilherme, tu pode me ajudar aqui? Quais são as possibilidades para poder alterar ele? Só eu acho que daí esse aí, ele tá aparecendo assim porque foi aberto, né, Cláudio? Então ele tá aparecendo essa tela assim. Quando ele é quando ele está ativo já lá com documentos e tal, ele abre até mais opções, né? Ele precisa estar na mesa, tá? Ele precisa estar na mesa de quem cadastrou. Então, quem vai conseguir alterar o processo, ele precisa estar na mesa e o responsável pelo cadastro do processo. Então, ele pode até tramitar, mas ele precisa voltar para a mesa, no caso de quem quer fazer essa alteração, né? Os processos ali que são mostrados, quando a Clau coloca ele alterar processo, são os processos que ela criou, ela autuou, no caso, né? E que estão novamente na mesa dela. Tá? Então, tem algumas restrições, assim, é preciso ver quando alguém precisam alterar algum processo, né? É preciso ver esses detalhes, assim, né? De quem cadastrou, enfim, de onde ele está, para ver a possibilidade de quem consegue alterar essas informações. E uma questão que a gente descobriu há um tempo atrás, acho que foi até com a Ângela, foi que ela também precisava fazer umas alterações e o processo não estava mais com ela, né? Ela tinha cadastrado, foi na unidade dela, e aí o processo não estava mais na unidade. E eu fui lá, entrei na mesa virtual e tramitei o processo para ela, né? Então, eu tramitei para a unidade que cadastrou o processo e que era a unidade que gostaria de alterar, né? E aí, mesmo ela não tendo recebido, só o fato dele estar, né, ter sido encaminhado para o setor, ela já conseguiu fazer a alteração. Então, a gente percebeu que essa opção também acontece. Então, caso tenha, né, um caso em que o processo foi cadastrado pela unidade, já passou para outro lugar, e aí se percebeu que precisava fazer alteração, quem vai poder fazer essa alteração é a unidade e a pessoa. É isso, Guilherme? A pessoa também cadastrou isso? Não tenho Isso, certeza disso. usuário de autuação. Usuário de autuação. E aí só envia, coloca no trâmite para enviar ele e não precisa receber. Aí a pessoa lá faz a alteração e tu só cancela o encaminhamento, tá? E nos últimos casos, né, se não tem mais essa opção ou a pessoa não tá mais no setor, aí a gente consegue fazer, né, Guilherme? Eu já tô bem esquecida com isso, que faz muito tempo que a gente não precisa alterar para alguém. Eu acho que sim. Aí a gente tem. Tem os casos que precisa alterar, porque a pessoa escreveu errado e já passou, e realmente faz diferença colocar, né, o nome, o tipo certo, colocar a informação, o assunto detalhado correto, e realmente não tem mais condições da pessoa que cadastrou fazer, entre em contato com a gente, que aí passam para a gente qual que é o processo, qual que é a informação que precisa estar, que a gente faz a alteração. E peçam, pessoal, porque às vezes a gente não quer dar mais trabalho, enfim, mas depois para a gente fazer a busca, ou para quem for ficar fazer a busca, é importante a gente estar com as informações corretas. Então, não deixem de solicitar para a gente essas alterações quando precisar. Irem processos, alterar, cadastrar processo antigo, autuar processo também.
tinham perguntado, né? Eu acho que foi o Rolante que tinha perguntado se dava para enviar um documento avulso, né? Enviar ele e receber por ali. Agora a gente está no merge, a gente nem tem, né, Guilherme, os testes que a gente tinha deixado tudo pronto ali. Mas, enfim, eu não sei se alguém aqui já autuou o processo também, né? Recebeu um documento avulso e autuou ele em processo. Isso é uma questão que, se o pessoal não usa agora, talvez nos fluxos da gestão de pessoas não se use isso, mas a gente pode pensar e explicar um pouquinho, né, que a gente recebe esse documento, ele é gerado um número de protocolo para ele, e aí a gente pega esse documento e autua ele em processo. O processo vai ser utilizado o mesmo número de protocolo desse documento avulso, ele vai ser transformado em processo, ele vai ser um documento do processo, e a gente pode inserir outros documentos depois que se fizerem necessários para dar andamento ao processo. Então, eu não sei se vocês têm algum caso específico, se alguém já usou, ou se trabalhou em algum outro setor que usava também. Então, a gente tem essa opção também de autuar. Não sei se, Guilherme, tu quer colocar mais alguma coisa sobre isso? Não, a princípio, é que eu estou no teste, está bem lento, mas a princípio só do alterar processo realmente deve estar aparecendo para todo mundo, tá? Então, realmente tá disponível para todo mundo, e acho que do autuar processo seria realmente isso, né? Ele fica com aquele mesmo número de protocolo, né, que foi cadastrado o documento avulso, ou ele também pode ser inserido, né, num processo que ele já exista, e daí é outra opção lá, não sei se quiser mostrar, né, Cláudio, tu falou, desculpa, eu tava... Mas aí em processos da unidade, né, ele é outra opção, daí se vocês querem cadastrar ele, querem colocar ele já dentro de um documento, que é juntada, né, de documentos. Isso. E aí ele é diferente do autuar. O autuar processo, ele é para, se aquele documento que chegou, documento avulso, protocolado, já com o número de protocolo, a gente autuar ele, quando eu clico ali em autuar processo, ele vai me levar para os documentos que estão na minha unidade, recebidos já, tudo cadastrados pela minha unidade, os documentos avulsos, que tem o número de protocolo. Quando eu seleciono essa opção de autuar processo, eu preciso selecionar um desses documentos. E aí o número de protocolo desse documento avulso vai se tornar o número do processo. E ele vai ser o primeiro documento do processo. Se ele chegou na minha mesa, recebi e tal, está criado, protocolado, e eu quero colocar ele num processo que já exista, por exemplo, que tenha mais de um interessado, e cada interessado vai mandar o seu documento, né? Aí eu vou lá em juntada de documento, em processos na unidade, né? Um processo que eu já criei, ou que eu recebi, está na minha mesa, e aí eu vou lá em juntada de documento, e ele vai aparecer essa mesma tela, todos os documentos protocolados, né, avulsos que estão na minha mesa, e aí eu já insiro ele num processo que já exista, que já tenha outro número de protocolo, enfim. Aí tem acho que vamos finalizar aqui já pela hora. Eu vou falar um pouco sobre essa juntada de processos, que quando a gente utilizava lá no início o CIPAC protocolo, mas a gente tinha os processos ainda em papel, essa juntada de processos, ela era, vamos dizer assim, um pouco mais tranquila, era trabalhosa, mas ela era mais tranquila da gente conseguir entender o processo depois, que o que acontecia? A gente juntava esses números de processo aqui dentro do sistema, e na prática do processo em papel, a gente juntava eles, né, botava o principal e o acessório, renumerava e colocava ali na ordem, e a pessoa, quando ia receber o processo em papel, ela conseguia ver todos os documentos ali. O que hoje o sistema permite nessa juntada de processos, e que é um complicador bem grande, é que ele junta esses processos. Eu não sei se alguém costuma juntar ainda esses processos, né, na gestão de pessoas, mas ele não junta e mescla, ele não vai juntar, e tu não vai conseguir ver na mesa virtual esses dois processos num lugar só. E o que a gente tem visto é que as pessoas têm juntado ele em alguns setores, e quando tem que passar para outro setor, a pessoa nem percebe que existe essa juntada, ela nem olha esse outro, porque ele está num outro lugarzinho que tu tem que clicar em um outro local, né, para ver esse processo. Então, a depender da situação que a gente tem, aí a gente fala do nosso exemplo com a correção, né, questões de pares, enfim, às vezes tem processos que a gente precisa juntar.
a gente tem aconselhado que se arquive um deles e que se explique naquele arquivamento que está sendo baixado os documentos para serem colocados nesse outro processo. Porque esses né, são importantes, e se a gente usar o juntada dele que a gente tem dentro do sistema, acaba passando na hora de ir para a comissão ou a passar para o jurídico, porque eles não estão juntos ali, né? O sistema, né, ele não consegue fazer aquilo que a gente fazia fisicamente, e não fica inteligível, não é assim tão simples para a pessoa analisar os dois processos dentro do sistema. Então, caso hoje vocês tenham o costume de fazer essa juntada, a gente sugere que vocês arquivem um dos processos e gere esse PDF e insira dentro do outro processo, porque assim fica mais fácil, e aí a gente consegue garantir que as pessoas vão conseguir e vão realmente olhar, né, na hora de ser a sua parte no fluxo, vão conseguir ver os documentos dos dois processos. Eu não sei se alguém tem alguma colocação para fazer, se alguém percebeu isso, se alguém usa ele. Só sobre isso da juntada, né, que a Cláudia está explicando, até o sistema chama, né, o processo principal e o processo acessório. Então, ele é, como a Cláudia está explicando, e como quem é mais antigo trabalhava em outra instituição, ou mesmo aqui no IFE, né, ele é um processo acessório, esse processo que ele é juntado ao outro, né. O processo principal é que segue sendo alimentado, é ele que vai conseguir continuar recebendo documentos, e o outro ele é apenas para consulta, assim como era com o papel, né. Então, hoje, com o digital, ele acaba meio que perdendo essa necessidade, já não tem mais tanto sentido a gente fazer essa juntada, porque o processo está ali na mesa, ele está ali para consulta, mesmo que ele não esteja na minha mesa comigo, eu consigo ali em consulta de processos e consigo ver ele, né? Ah, mas eu preciso desses documentos dentro do outro processo, eu preciso consultar. Que nem a Cláudia falou, pode então fazer uma cópia, arquiva esse processo, né? Finaliza ele e cria-se uma cópia, né? Um PDF, gera um PDF desse processo, porque esses documentos que estão ali vão fazer parte de um outro processo. Mas aí cria-se um outro processo, vai lá no sistema e coloca, né? Cópia de processo, SPAC protocolo, né? Que aí ele vai ser todo aquele inteiro teor, né? Todo o conteúdo daquele processo vai servir como, né, a base, ou vai fazer parte de um outro processo. Mas a juntada em si, por esse sistema não ter não ser tão inteligível nesse aspecto da juntada, para mostrar os dois processos juntos, né? Não é a opção ideal, tá? Mas como a gente falou também, ele é um processo acessório, então não tem como a gente, mas eu juntei hoje no processo principal, aí eu coloquei o processo acessório, ele não vai entrar no meio ali, eu vou seguir alimentando. Não, eu vou seguir alimentando sempre somente o processo principal. O outro vai ter um link ali, vai ter uma informação de que ele está relacionado, né? Mas ele não, como a Cláudia explicou também, ele não vai, eu não vou ter os dois processos ali juntos, né? Para eu conseguir ver todos os documentos, né? Porque são processos independentes, né? Esse processo que eu junto ao outro, ele é um processo acessório. Eu tenho essa informação ali. Mas dependendo da necessidade, se eu preciso desses documentos dentro desse novo processo, o ideal é fazer isso de outra forma e não através da juntada, porque diferente do papel, né, que eles estavam juntos e eu conseguia consultar ali rapidamente, aqui no sistema, né, no digital, no eletrônico, ele não funciona dessa forma tão visível, né, porque ele né, na mesa virtual ali, ele não vai ser mostrado junto, né. Eu até ia tentar fazer uma ali, mas ele está dizendo que tem que ser o mesmo tipo, né? A gente não tem ali fora isso, não tem né? os mesmos tipos. Fora isso que antes ele, até fisicamente, né, pelo papel, a gente conseguia ter mais liberdade para colocar, às vezes, até com um elástico ali, né, colocar na mesma pasta, no mesmo balote, dois documentos que precisavam ser consultados, fazia, entre aspas, uma juntada, assim, às vezes, muitos critérios, né, mas no sistema, desde o começo, sempre, até antes dessas novas versões, ele sempre teve alguns critérios. Quem talvez tenha tentado fazer já alguma juntada antes, vai lembrar que ele tinha algumas exigências, né, ser o mesmo interessado, o mesmo tipo, que é de acordo com a legislação, de acordo com o que a legislação sempre obrigou, né? Sempre disse que tinha que ser. Então, também por isso, às vezes, acaba não sendo a melhor opção fazer a juntada, né? Ela não é uma juntada como é a juntada de documento avulso, por exemplo, ou como adicionar um novo documento, né? Essa juntada, ela é realmente um link que a gente coloca, né?
mas é como o tipo de processo, como o assunto detalhado. Ele é uma informação que vai constar ali, mas não que eu consiga consultar integralmente os dois processos, né, juntos ali na mesa. Eu não vou conseguir visualizar, né, os dois juntos na mesa ali, como se fosse um só, no caso, né? Pessoal, eu não sei, eu acho que a gente encerra por aqui, até por questões, né, do pessoal que tem que sair para pegar o ônibus, enfim. Eu estava até dando uma olhada aqui, a gente tem a questão de movimentação e tem umas questões aqui, mas é tranquilo. E aí depois, amanhã também, para falar sobre documentos, a gente já falou bastante sobre essa questão de documentos, né? Já vai ter falado bastante sobre essas dúvidas. E aí a gente vai poder falar um pouquinho sobre as gavetas amanhã também, falar um pouco sobre o editor de texto, e aí ver mais algumas dúvidas do pessoal. Eu acho que tá tranquilo, né? Vamos encerrar por hoje, então. O que vocês acham? Acho que sim, né? Acho que encerramos o que a gente falou. A gente vai tentar responder, perguntem, né, no chat, enfim, né, levanta a mão e tal, falar. A gente vai tentar responder aqui todas as dúvidas, mas alguma coisa que não fique esclarecida, um novo caso específico que aparecer, né, que nem a gente falou ali, vai no abrir chamado, manda e-mail, né, que vocês já devem ter, talvez aí a maioria já conheça, né? Ou no suporte também agora, né, que a gente também consegue responder bastante coisa por lá, principalmente algumas questões mais complexas, né, porque aí a gente consegue ver até, dependendo de alguma questão de cadastro, alguma coisa assim, também é com a TI, não é só com a gente, às vezes a gente precisa da TI, né, do auxílio da TI para resolver, então lá no suporte é melhor que a gente consegue fazer junto, assim, né, então fiquem à vontade também depois para entrar em contato, caso alguma dúvida de hoje ou de amanhã, enfim, né? Alguém que não puder participar amanhã, tem que sair mais cedo, enfim. Tiver, a gente vai estar disponível, tá? Então tá, pessoal. Até mais, então. Até amanhã. Obrigado, pessoal. Até mais. Bom trabalho para todos agora. Tchau, tchau.